2.5. Dos equipamentos e materiais. Todos os equipamentos e materiais de uso das crianças devem ter dimensões proporcionais a seus usuários, ser mantidos em perfeito estado de conservação, ter superfícies lisas que permitam sua fácil higienização. Todos os objetos de uso individual devem ser acondicionados separadamente de forma a evitar sua contaminação. Além disto, os equipamentos e materiais devem ser dispostos de forma tal que não possam cair sobre as crianças quando estiverem sobre mobiliário acessível às crianças. As diversas unidades funcionais deverão obrigatoriamente, nos seguintes compartimentos, possuir no mínimo os equipamentos e materiais abaixo listados. 2.5.1. Unidade de administração. Os diversos ambientes da unidade de administração deverão obrigatoriamente possuir equipamentos e materiais compatíveis com o uso proposto para as mesmas, com no mínimo os seguintes itens nos compartimentos abaixo listados. Alínea A. Área de recepção de crianças. Deve existir um quadro de avisos, onde deverão ser afixados o cardápio semanal, cartazes e anúncios. Alínea B. Sala da direção. Deve existir armário para guarda de equipamentos ou material didático e não havendo local específico para esse fim nas salas de atividades. Alínea C. Sanitários para público. Dotado de um conjunto de lavatório e vaso, preferencialmente de cor clara, sabonete ou produto similar para a higienização das mãos, toalhas de papel descartáveis ou dispositivo mecânico para secagem das mãos. 2.5.2. Unidade de atendimento e cuidados. Alínea A. Sala de atendimentos. Deve ter uma maca e caixa de primeiros socorros. Quando for utilizado para mais de uma atividade, devem ser previstos locais específicos para guarda de materiais e equipamentos de cada atividade. Alínea B. Sala ou área utilizado para amamentação. Deve ser dotado de poltronas macias com braços, mesa auxiliar, lavatório, e caso necessário um biombo, para preservar a privacidade da mãe. 2.5.3. Unidade de atividades e lazer. Todos os brinquedos, utensílios e equipamentos devem ser compatíveis com a faixa etária das crianças a que se destinam, e atenderem à norma de segurança do brinquedo NBR 11.786/98 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, sendo proibido utilizar brinquedos ou objetos muito pequenos ou desmontáveis, que possam ser engolidos pelas crianças. Além disso, devem ser limpos com água e sabão, sempre que necessário. Alínea A. Área ou sala higienização. Deverá ser dotada dos seguintes equipamentos, na proporção de 1 para cada 5 crianças atendidas. Uma bancada com altura e profundidade mínimas de 80 cm de 60 cm respectivamente, tendo superfície protegida por colchonete ou acessório similar revestido em todas as faces com material liso, lavável e de fácil limpeza. 2. Local para banho dos bebês constituído de material liso, uniforme e resistente, dotado de água quente e fria. Quando o aquecimento da água for feito por aquecedor de passagem elétrico, deve ser garantido o isolamento adequado, para evitar o contato da criança com a fonte de corrente elétrica. 3. Deve possuir recipiente, para acondicionar fora do alcance das crianças, as fraldas após o uso, para sua posterior transferência a um local apropriado. As fraldas utilizadas devem ser preferencialmente descartáveis, não sendo recomendáveis as fraldas reutilizáveis. Porém, quando as mesmas forem utilizadas, devem ser lavadas e enxaguadas rigorosamente com sabão neutro. Alínea B. Sala de atividades. Deve possuir armário para guarda de material, local para guarda dos pertences das crianças que atenda. Alínea C. Sala de atividades. Deve possuir armário para guarda de material, local para guarda dos pertences das crianças que atenda, e mesa e cadeiras. Alínea D.
Sanitários infantis, 2 a 6 anos. Devem ser de uso exclusivo das crianças, e serem dotados dos seguintes equipamentos, preferencialmente de cores claras com altura compatível à faixa etária a que se destinam. 1 vasos sanitários, lavatórios, e chuveiro com água quente e fria na proporção de 1 para cada 20 crianças. 2 sabonete ou produto similar para higienização das mãos. 3 toalhas de papel descartáveis ou dispositivo mecânico para secagem das mãos. 4 local adequado e individualizado para guarda de escovas, sendo recomendável que acima do lavatório, exista espelho para visualização e aprendizagem do ato da escovação. Alínea I. Salas de repouso. Deve ter berços em número suficiente a atender todas as crianças, considerando os possíveis turnos, e local para guarda dos pertences das crianças que atenda. Os berços deverão ser dispostos de forma a não obstruir as circulações, ter identificação da criança que ocupa, garantir que as crianças fiquem a uma altura de no mínimo 20 centímetros do chão, ter de espaçamento entre grades com intervalos não superiores a 8 centímetros, obedecer afastamento mínimo de 50 centímetros entre berços paralelos, e de 1,20 metros entre o pé do berço e a parede ou outro berço. Devem ter dispositivo de fácil higienização, que permita o escurecimento do ambiente, ter roupas de cama individualizadas e guardadas em invólucro com o nome da criança, que devem ser de trocadas sempre que necessário, ou quando forem utilizados por crianças distintas, sendo que as mesmas devem ser mantidas perfeitas condições de uso, e serem lavadas pelo menos uma vez por semana. Os travesseiros e cobertores devem ser periodicamente expostos ao sol. Quando utilizados urinóis, devem ser higienizados e corretamente acondicionados após seu uso. Alínea F. Salas de repouso, 3 a 6 anos. Devem ter dispositivo e fácil higienização, que permita o escurecimento do ambiente. As roupas de cama usadas pelas crianças devem ser individualizadas e guardadas individualmente com o nome da criança no invólucro. Quando forem utilizados colchonetes, os mesmos devem ser revestidos de material de fácil higienização, existir em quantidade de no mínimo 1 para cada criança, ter espessura mínima de 3 centímetros, ser revestidos de material liso, lavável, de fácil limpeza, e preferencialmente de cores alegres. Quando a sala de atividades for utilizada para o repouso das crianças, a mesma deve atender ao disposto neste item. Alínea G. Área recreação descoberta. Deve ser conservada, segura, ter boa insolação, e ser pavimentada, ensaibrada ou gramada, e além disto, ter local para brincadeiras, brinquedos e área verde, e ter o piso da área destinada a brinquedos flexível, não sendo tolerados pisos rígidos, como os constituídos de materiais, como concreto, pedra ou lajota, e ter parafusos, pregos e fixações dos equipamentos embutidos de forma a evitar acidentes. 2.5.4 Unidade de apoio. Alínea A. Lactário. Deve prever local e equipamentos adequados para recepção, lavagem, preparo, esterilização e distribuição de mamadeiras e alimentos das crianças de 0 a 2 anos, devendo 1. Possuir equipamento que permita o aquecimento de mamadeiras e bicos, bem como sua esterilização. 2. Possuir pia e bancada independente para lavagem de mamadeiras e utensílios. 3. Possuir local refrigerado, onde possam ser acondicionados e isolados os alimentos especiais de uso do berçário. 4. Possuir armários para acondicionamento de materiais e equipamentos de uso exclusivo do berçário. 5. Possuir liquidificador e instrumentos de uso exclusivo. 6. Proíbe-se a troca de bicos no berçário ou alargamento do mesmo. 7. Ser dotado sempre, que possível, sistema de filtragem da água com monitoramento da troca periódica do filtro, de forma a garantir a sua potabilidade. 8. Adotar rotina de esterilização com as seguintes etapas: remover excessos de resíduos individualmente com água corrente, imergir e deixar de molho em solução detergente, conforme recomendações do fabricante,
lavá-los um a um usando escova apropriada e de uso exclusivo. Os bicos devem ser lavados cuidadosamente por dentro e por fora, e virados pelo avesso para retirada de qualquer resíduo aderente, certificando-se de que estão desentupidos, enxaguar com água morna corrente, até que estejam limpos e livres de resíduos, ferver por 10 a 15 minutos, e após escorre-los em local apropriado, armazenar em local apropriado. 9. Adotar rotina de preparo de fórmulas infantis, lácteas, sopas e papas, de crianças de 0 a 2 anos diferenciada daquele do preparo da alimentação das demais crianças, sendo que o prazo para consumo dos produtos do lactário após manipulados, deverá ser de 12 horas sob refrigeração a 4 ordinal masculino sem, sendo recomendado diminuir ao máximo, o tempo entre preparação e distribuição, evitando as etapas de resfriamento e reaquecimento. A linha B. Lavanderia. Deve possuir no mínimo, um tanque de material liso e impermeável para lavagem de roupas e local para secagem das mesmas, evitando-se o trabalho manual no processamento das roupas, sempre que possível. A linha C. Sanitários dos funcionários. Deverão ter no mínimo um conjunto de lavatório, vaso e chuveiro na proporção de 1 a cada 20 funcionários. 2. Ser dotados de sabonete líquido, ou em barra condicionado em saboneteira vazada, ou então produto similar para a higienização das mãos. 3. Possuir toalhas de papel descartáveis ou dispositivo mecânico para secagem das mãos. 4. Ter lixeiras com tampa de acionamento mecânico.